aí pessoal, tudo certo? Bom, eu tive um probleminha semana passada, não consegui gravar minha aula, não consegui gravar, editar, tava cheio de problema aqui, mas tudo já foi resolvido, já consegui normalizar a situação e estou de volta, beleza? Foi só uma semaninha aí que eu tive um pouco de problema mesmo. E hoje a gente vai continuar falando sobre climatologia. A gente vai entrar no assunto de circulação atmosférica. Lembra que a aula passada eu falei que a gente não ia falar tanto sobre a atmosfera, assim, e tudo mais? Pois hoje nós vamos falar a fundo sobre a atmosfera, sobre as circulações que acontecem nela, sobre os fenômenos que acontecem na atmosfera e acabam tendo influência nos climas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês são os tipos de chuva. Quando a gente vê chuva, a gente sabe que é uma chuva mais forte, é uma tempestade, é uma chuva fraquinha, fininha e tudo mais. Mas agora a gente vai estudar 3 tipos especiais de chuva e o que causam esses 3 tipos de chuva, beleza? Inclusive, o primeiro tipo, é uma chuva que está muito presente no dia a dia do brasileiro, porque a gente vive num país tropical com verões bem marcantes. Então, sem mais delongas, vamos falar do primeiro tipo de chuva, que é a chuva convectiva, que é basicamente a chuva de verão. Vocês estão vendo aí na imagem, pessoal? A chuva convectiva ela se sustenta em um constante transporte cíclico de ar. O ar que está mais próximo da crosta terrestre, do solo, ele se esquenta com muita facilidade. Lembra que eu falei? Os raios solares esquentam o solo e do solo vai irradiar o calor que vai esquentar o ar. Ou seja, se o calor que vai esquentar o ar atmosférico sai do solo, então o ar próximo ao solo vai ser o primeiro a se esquentar. Então sempre o ar que está mais próximo ao solo vai ser um pouco mais quente. Esse ar quente vai acabar acumulando umidade que vai vir, esse calor vai acabar evaporando, a água que tiver ao redor, os eventuais seres vivos, especialmente as plantas, vão evapotranspirar, então esse ar mais próximo ao solo vai ganhar umidade, e esse ar quente e úmido vai subir. Por que esse ar sobe? Gente, lembra que eu expliquei já anteriormente que o calor nada mais é do que a agitação das moléculas, e eu expliquei o que é suficiente para a geografia. Obviamente o pessoal da química explica isso de um jeito muito melhor, muito mais claro. Mas, basicamente, calor é a agitação das moléculas. Quanto mais a molécula se agita, maior o calor que ela tem. Quanto mais ela se agita, menos espaço tem para ter várias moléculas no mesmo lugar. Pensa que elas estão todas agitadas ali, elas não podem ficar muito próximas umas às outras, porque senão não tem como elas ficarem muito agitadas. Ok? Então vamos chegar a um ponto pacífico, vamos entender que um pedaço de ar, um punhado de ar quente, tem menos moléculas do que um punhado de ar frio. Simplesmente porque no ar quente elas estão todas se movimentando ali, cabem menos moléculas. No ar frio elas estão todas paradonas ali, estão com menos movimento, então cabem mais, porque elas não precisam de tanto espaço assim. Ok? Então, se eu tenho um punhado de ar quente com poucas moléculas, um punhado de ar frio com muitas moléculas, concordam que o ar frio, que tem muitas moléculas, vai ser mais denso ou, de maneira mais vulgar, mais pesado? Então, o ar frio com muitas moléculas num punhado vai ficar mais pesado. O ar quente com poucas vai ficar mais leve, por isso que o ar frio desce e o ar quente sobe. Ok? Então, pessoal, o que vai acontecer é exatamente isso. O ar quente, carregado de umidade, ali próximo do solo, vai subir. E o ar frio, vai descer. Quando esse ar quente sobe, em altas altitudes, quanto mais a gente sobe, menor é a temperatura. A gente já conversou sobre isso também. Esse ar quente sobe, encontra um ambiente extremamente frio lá em cima, em altas altitudes, e esse frio vai esfriar a massa de ar que subiu, esse pedaço de ar que subiu, e a umidade que tinha nesse ar, o vapor d'água, vai condensar, vai virar água líquida. Essa água vai virar líquida, vai formar as nuvens, vai passar o dia inteiro com o ar quente e úmido subindo e criando essas nuvens, carregando cada vez mais essas nuvens, aí depois ele desce frio, esquenta, fica úmido, sobe, carrega as nuvens, esfria, enfim, vai seguindo esse ciclo. No final do dia, essas nuvens já estão supercarregadas, não estão mais se aguentando, a umidade relativa chegou a 100%, e aí chove, precipita. É a chamada chuva convectiva. Ok? Então vocês podem ver aí no gráfico, basicamente isso que ele está mostrando na imagem aí, beleza? Chuva frontal, pessoal. Ela recebe esse nome porque ela é um encontro de uma frente de ar, uma frente de uma massa de ar. Pode ser uma frente fria, pode ser uma frente quente. Sempre vai ser ou uma frente quente encontrando uma massa de ar frio,
ou uma frente fria encontrando uma massa de ar quente. Sempre vai ter essa diferenciação. Independente de quem encontra quem chega aonde, o que vai acontecer é o seguinte: o ar quente, né, carregado com a sua umidade, vai encontrar com o ar frio, ou vice-versa, e essa umidade do ar quente vai esfriar, né, vai condensar. Portanto, essa água vai virar água, essa água que estava em formato de vapor vai virar água líquida. Quando ela virar água líquida, ela forma as nuvens que vão se condensando cada vez mais, vão se carregando cada vez mais, até a hora que chove. Por isso que quando a gente tem um encontro de duas frentes de temperaturas diferentes, uma frente quente e uma frente fria, geralmente a gente tem chuva. Por isso quando você vê lá no jornal que uma frente fria está entrando no nosso território, ela carrega chuva. Não é que ela em si vai carregar chuva. Muitas vezes ela até vai trazer umidade, porque as frentes frias que agem aqui no Brasil são as frentes oceânicas, as frentes atlânticas polares. Mas muitas vezes é por causa também da condensação do ar que tem nas frentes quentes, da condensação da água que tem nas frentes quentes, perdão, ok? E a chuva orográfica, pessoal, que pode ser chamada também de chuva de relevo. Chuva orográfica é um nome meio chique aí para chuva de relevo, que é o seguinte: eu tenho ali uma montanha que ela está aqui, dessa face da montanha está virada para o mar, e essa aqui está virada para o continente. Então vocês concordam que aqui vem uma massa úmida do oceano. Quando essa massa úmida chega aqui, ela não consegue passar a montanha. Muitas vezes o que ela vai fazer? Ela vai, aos poucos, subindo, escalando essa montanha. Quando ela escala essa montanha, ela vai subindo, ganhando altitude. Quando ganha altitude, perde temperatura. Quanto mais alto eu vou, mais frio vai ser. Ela vai perdendo temperatura até que chega um momento em que essa água que ela carrega, essa umidade que ela carrega do oceano, vai condensar. Condensar, formar nuvens, as nuvens vão ficar carregadas e vai chover. Então essa frente da montanha que é virada para o oceano, ou virada para uma fonte de massa de ar úmido, pode ser uma floresta tropical também, uma floresta equatorial que carrega muito ar úmido, vai fazer com que chova nessa face da montanha, nesse lado da montanha. E aí depois essa massa de ar vai conseguir transpassar a montanha e chegar do outro lado, mas ela vai chegar com uma massa de ar seco. Por isso que a gente vai ter as chuvas de relevo, as chuvas orográficas causadas justamente pelas montanhas, pelo relevo. Ok? Então vamos lá, pessoal. Galera, a gente falou um pouquinho sobre as chuvas causadas, os tipos de chuva que a gente pode ter, e agora eu queria falar um pouquinho sobre a circulação atmosférica em si. A gente tem 3 tipos de célula de circulação atmosférica. E agora a gente vai ver com mais detalhes a célula que age ali entre 0 e 30 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul, tá, pessoal? Então entre o Equador e 30 graus de latitude, que é a célula de Hadley. A célula de Hadley, então, ela vai denominar como se dá essa circulação de ar entre 0 e 30 graus. E eu coloquei aí um esqueminha bem legal, pessoal, que obviamente, né, não é um esquema em 3D e tudo mais, mas ele tenta dar uma levada ali no que seria o 3D, beleza? Então, ali na região próxima ao Equador, o ar é mais quente, porque o Equador recebe raios solares de maneira intensa durante o ano inteiro. Então o ar vai ser muito quente e vai ser bastante úmido. Na região do Equador nós temos os oceanos, obviamente, nós temos oceanos em todas as latitudes do planeta, mas nós temos as grandes florestas equatoriais, a floresta amazônica, a floresta do Congo, enfim, na África, a floresta do Congo, a floresta amazônica aqui na América do Sul. Nós temos grandes florestas tropicais que geram muita umidade por meio da evapotranspiração. Então a gente vai ter uma região muito quente e muito úmida também. Esse ar quente e úmido vai subir pelos mesmos motivos que eu já expliquei quando falava sobre a chuva convectiva. O ar quente sobe porque ele é menos denso, ele é mais leve, né? Mais informalmente falando, tá, pessoal? Mais leve é uma maneira mais informal. Tecnicamente ele é menos denso. Então o ar menos denso, mais leve, vai subir quente, carregando umidade também. Essa umidade vai formar nuvens, vai fazer chuvas, e aí esse ar vai circular em direção a 30 graus de latitude. Se ele estiver no norte, ele vai circular a 30 graus norte. Se ele estiver no sul, ele vai circular a 30 graus sul. Exatamente como está aí no esqueminha, tá, pessoal? E aí, quando chega a 30 graus de latitude, esse ar já está resfriado, já esfriou bastante por estar em uma região mais alta, ele acaba descendo. Por que está mais frio? Porque está denso, beleza? Então ele acaba descendo de uma maneira seca, ele acaba descendo como um ar seco.
aí ele vai baixo, né, sem ter ganho altitude, ele vai circular até o Equador de novo, onde ele vai refazer esse ciclo. Então, basicamente, é uma célula de circulação de ar, beleza? O ar vai fazendo isso aqui. Aqui no Equador, ele sobe úmido, aí ele sobe aqui, chega numa certa altitude e se dirige a 30 graus de latitude. Chegou aqui, está frio e seco, ele desce, vai andando até o Equador, sobe, desce, e é basicamente isso a célula de Hadley, beleza? Isso faz com que nós tenhamos formações de desertos importantes a 30 graus de latitude, né? Como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile. Por que você vai ter formações de desertos importantes a 30 graus de latitude? Porque o ar que vai rolar por ali, vai agir por ali, as massas de ar por ali vão ser geralmente bastante secas, porque o ar está descendo seco e frio, beleza? Então, não vai ter ali aquela umidade sendo carregada. Obviamente, essa não é a única razão para se formarem desertos, né? A gente falou sobre a formação do deserto do Atacama, também por causa da corrente marítima fria que passa por ali. Mas nós temos mais esse fator adicionado aí da célula de Hadley, ok? Pessoal, quando a gente fala de circulação atmosférica, é muito comum a gente ouvir alguns termos como ventos alísios, ventos contralísios, zona de convergência intertropical, e esses termos, até mesmo na TV a gente ouve isso. E às vezes a gente ouve isso ali assistindo o jornal, vendo a previsão do tempo e fica tipo, meu, tá bom, mas assim, o que é isso? O que é a zona de convergência intertropical? O que são ventos alísios? São nomes bonitos que às vezes a gente fica meio perdido. Então vamos lá, vamos entender exatamente o que são ventos alísios, contralísios, zona de convergência intertropical. Ventos alísios são aqueles ventos que saem das regiões tropicais em direção às regiões equatoriais. Pessoal, lembra que eu falei da célula de Hadley? Os ventos que saem dos 30 graus de latitude em direção ao Equador, que ele desce frio e seco e aí vai correndo em direção ao Equador, basicamente isso são ventos alísios. Basicamente são os ventos que saem dos trópicos e vão para o Equador, ou seja, saem das áreas intermediárias da Terra e vão para o centro, ok? Os ventos contralísios, como o nome já indica, fazem um movimento contrário dos ventos alísios. Então o vento alísio ele vem aqui em direção ao Equador. Aí o ar vai subir e vai fazer o movimento do vento contralísio, em direção de volta aos trópicos. Então vento alísio para o Equador, subiu, vento contralísio para os trópicos. Desceu, vento alísio para o Equador de novo. Esse é o ciclo que as massas de ar acabam respeitando, ok? Eles são influenciados pelo efeito de Coriolis. Gente, efeito de Coriolis a gente já trabalhou lá no começo do ano, quando era presencial ainda. Eu cheguei a citar recentemente, então eu não achei que era válido colocar uma parte da aula só para isso, até porque ia ficar mais puxada a aula. O efeito de Coriolis, eu vou dar uma resumida rapidinho aqui, é um efeito que a Terra acaba fazendo, né, a rotação da Terra acaba fazendo sobre as massas de ar e água do planeta. Então esse efeito vai fazer com que as massas de ar e água do planeta se desloquem em uma determinada direção, dependendo da região do planeta em que elas estão, ok? Pensa no efeito de Coriolis como você dentro de um ônibus. O ônibus está andando e você não fica paradinho lá dentro do ônibus. Você sofre o efeito do movimento do ônibus. As grandes massas de ar e de água da Terra é a mesma coisa. No norte, no hemisfério norte, elas tendem a circular em sentido horário, ou seja, no mesmo sentido que o relógio. No hemisfério sul, no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao do relógio, beleza? Então nós temos aí o efeito de Coriolis, que influencia os ventos alísios e contralísios. Então por isso que quando vocês forem ver o vento alísio, ele não vai numa linha retinha para o Equador, ele vai meio que numa diagonal, meio que fazendo uma curva, dependendo do hemisfério onde ele está. O vento contralísio é a mesma coisa, ele não vai numa seta retinha do Equador para o trópico, ele vai fazendo uma curva, dependendo do hemisfério em que ele está, ok? E para fechar, pessoal, falar um pouquinho sobre a zona de convergência intertropical. Professor, que nome complicado, né? Um monte de palavra aí, virou uma sigla que, meu Deus, como assim? Calma, vamos quebrar o nome. Zona é uma região. Convergência, ou seja, uma área onde alguma coisa converge. A gente está falando de circulação atmosférica, de circulação de vento. Vento nada mais é do que a movimentação do ar. Então, a circulação do ar na atmosfera. O que converge, então? Os ventos, o ar. O movimento do ar converge em uma zona, em uma região. Intertropical, ou seja, entre os trópicos.
ou seja, a região próxima do Equador. Então, se a gente dá uma olhada ali na imagem que eu trouxe, nós temos ali marcado em verde e vermelho as regiões, né, as zonas de receptoras ou emissoras de ventos no planeta. Nós vemos que no meio do planeta nós temos ali uma zona em vermelho, que é uma zona de baixa pressão, portanto receptora de ventos, que é justamente a zona de convergência intertropical. Isso é um modelo, tá, pessoal? Então, quando a gente vai olhar ele, a gente parece que a zona de convergência intertropical é uma zona retinha ali, bonitinha. Ela varia conforme o ano, dependendo da temperatura e tudo mais. Ela tem variações, ela é meio curva assim e tudo mais. Mas é só um modelo para a gente poder entender o conceito. Então, nós temos ali, lá no Polo Norte, né, uma região de alta pressão. Por que alta pressão no Polo Norte? Porque é uma região extremamente fria, beleza? Então, ar frio acaba tendo maior pressão. Esse ar vai tentar fugir para algum lugar. Ele foge para uma zona que a gente chama de zona de baixa pressão intermediária, que está ali em 60 graus de latitude, que a gente pode até falar, professor, mas essa zona vai ser mais fria do que 30 graus. Por que essa zona é uma zona de baixa pressão? Né? Justamente porque ela é uma zona que vai receber os ventos, tanto do Polo Norte quanto dos 30 graus, beleza? E nos 30 graus nós vamos ter uma zona de alta pressão também, que vai emitir ventos, justamente a zona de alta pressão, porque ela recebe os ventos frios da célula de Hadley, que descem ali naquela região de 30 graus, e ela vai então receber aqueles ventos frios de Hadley e vai emitir ventos para as zonas de baixa pressão próximas, sendo muito importante a zona ali próxima ao Equador, a zona entre os trópicos, que é a nossa querida Zona de Convergência Intertropical, ou ZCIT. Beleza, pessoal? Então nós temos aí as zonas de pressão do planeta, zonas de alta pressão atmosférica, zonas de mais baixa pressão atmosférica, e vocês vão perceber que as zonas de alta pressão vão emitir ventos, as zonas de baixa pressão vão receber, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, tem aí mais duas... Tem uma sirene aqui fora tocando, não sei se deu pra ouvir, peço perdão por isso, mas, enfim. Tem mais duas células que eu queria conversar com vocês, só que assim, ao mesmo tempo que elas são importantes, a célula de Hadley, ela acaba tendo muitos holofotes, né, pessoal? Então eu resolvi dar um slide separado só para a célula de Hadley. Essas células são a célula de Ferrel. A célula de Ferrel, ela fica entre a célula de Hadley e os polos do planeta. Então elas ficam ali entre 30 e 60 graus de latitude, beleza? Perdão. A célula de Ferrel, então, vai ser a circulação dos ventos entre a baixa pressão da região dos trópicos e a zona de alta pressão, entre a região dos trópicos e a zona de baixa pressão intermediária, que eu falei ali. É a região em 60 graus de latitude, entre essa região de alta pressão em 30 e a região polar, né? Então nós vamos ter ali a célula de Ferrel dando o tom de como vai ser a circulação atmosférica nessa região. Vocês podem ver aí no nosso esqueminha, a célula de Ferrel vai fazer um movimento um pouco diferente da célula de Hadley. Se a célula de Hadley sobe aqui no Equador e desce aqui nos trópicos, a célula de Ferrel vai descer também nos trópicos, então ela vai no sentido oposto, beleza? Então, nós temos a célula de Hadley vindo do Equador para o trópico. A célula de Ferrel vem em direção ao trópico também, elas vêm se encontrando. A célula de Ferrel vem em direção ao trópico, desce no trópico, veja, desce o ar frio, olha a pressão do ar. Nessa região tem a célula de Ferrel descendo, a célula de Hadley descendo também. Então tem muita pressão sendo feita. Gente, eu sei que é meio chato, mas a gente tem que lembrar os nomes, beleza? Célula de Hadley sai do Equador em direção aos trópicos. Célula de Ferrel desce ali na região de 30 graus de latitude, beleza? Junto com a célula de Hadley. A diferença é que a célula de Ferrel vem de latitudes maiores. Show? Então vocês percebam que aí vocês têm a célula de Ferrel saindo e descendo aqui na região de 30 graus. E a célula polar? A célula polar vai ter a saída dessa região de 60 graus, então uma região de baixa pressão, vai emitir os ventos tanto da célula de Ferrel, que vai sair em direção ao 30 graus aqui de latitude, quanto da célula polar, que vai em direção ao polo. Então nós temos aqui a célula polar saindo dos 60 graus de latitude e descendo aqui no polo, perceba? Ó, no polo, como a pressão é alta. As duas células polares, tanto de um lado quanto do outro, vão descendo aqui. Beleza? Então, formando uma alta pressão atmosférica. Show, pessoal? A gente chama os ventos que a célula de Ferrel cria de ventos do oeste e os ventos da célula polar de ventos
polares. Show, pessoal? Então, vamos lá. O próximo aspecto que eu queria falar, pessoal, é sobre o fenômeno das monções. Não é mansões de gente rica que mora lá com 15 quartos para viver 3 pessoas na casa. Não é isso que eu estou falando. Monções, o que são monções? São ventos sazonais que ocorrem em algumas partes, algumas regiões da Ásia. O que quer dizer ventos serem sazonais? Quer dizer que eles obedecem um comportamento diferente conforme for uma temporada. Essa palavra sazonal significa temporário, vamos dizer. Então, em certo momento ele se comporta de um jeito e em outro momento ele vai mudar esse comportamento. As monções, então, como eu já disse, elas mudam de direção ao passar do ano, ao longo do ano, conforme a estação que a gente está passando. E no inverno, né, as monções elas têm a alta pressão no continente. Por que no inverno a alta pressão no continente? Porque o continente está frio. Então o continente frio acaba criando uma zona de alta pressão, né, na sua atmosfera ali, e zona de alta pressão faz com que o ar seja emitido dessa região. Beleza? Então o continente fica frio por causa do inverno, né? O inverno, como a gente já sabe, deixa as coisas frias. E por ele estar frio, a pressão atmosférica aumenta. Pela pressão atmosférica aumentar, os ventos saem dessa região. Beleza? Então a alta pressão faz os ventos saírem. A região fica emissora de ventos. No verão, tudo muda de figura. No verão, o continente ele esquenta, né? Vocês estão vendo aí no esquema. O continente no verão ele esquenta. Então, como ele esquenta, o ar acaba ficando menos denso e por isso vira um ar de baixa pressão. A gente tem uma região de baixa pressão no continente, em terra firme. Enquanto no oceano o ar está um pouco mais frio, então o oceano fica com uma pressão maior, uma alta pressão. Então o oceano começa a enviar ventos para essa região. Só que enviar muitos ventos. E ventos muito úmidos, muito carregados. Então nós temos essas regiões do planeta, essa região do planeta, para ser mais específico, né, principalmente no Sudeste Asiático, pessoal, a região do Vietnã, do Camboja, é uma região que é muito chuvosa no verão, mas muito chuvosa mesmo. Para a gente ter uma ideia disso, eu trouxe o climograma da cidade de Hanoi, no Vietnã. O que esse climograma traz para a gente, né? Primeiro, como a gente vai ler esse climograma? A linha vermelha aí, a linha quer dizer temperatura, que está aí no nosso lado esquerdo, mostrando ali as temperaturas. Vocês percebam que a temperatura muda, mas não tanto assim durante o ano, né? Ela fica mais quente ali no meio do ano, no verão deles, mas não é uma variação tão absurda. Mas a pluviosidade, a quantidade de chuvas que está marcada ali em azul, né? E aí do lado direito a gente tem uma colocação sobre o que é ali, quanto é quanto, quantificação, a gente percebe que no mês especificamente 8, né, no mês de agosto, a quantidade de chuvas nem coube no gráfico, ela subiu demais. Né? Vocês percebem que a diferença da quantidade de chuvas no inverno, ali em janeiro, fevereiro, dezembro, novembro, é muito menor do que no verão. Vamos dizer ali entre junho, julho, agosto. Gente, é muito absurdo. E isso nos leva a ter alguns fenômenos interessantes na região. Como, por exemplo, o Sudeste Asiático é muito forte na cultura de arroz, na produção de arroz. O arroz que precisa de muita água para ser produzido. Então eles têm as risiculturas irrigadas, né? É muito comum quando você vê imagens desses países, do Vietnã e tal, das zonas rurais desses países, a gente vê grandes campos totalmente alagados e com plantações nesses campos. Não quer dizer que o alagamento destruiu aquela plantação, pelo contrário. Aquele alagamento é necessário para plantar o arroz, por exemplo. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que isso então faz com que eles tenham uma agricultura muito forte na questão do arroz, por exemplo, isso também faz com que eles tenham ali grandes problemas, principalmente na questão urbana. Né? A gente sabe muito bem, principalmente quem mora em Bauru, sabe que no período chuvoso viver numa cidade urbanizada pode ser um problema, numa região urbanizada pode ser um problema. Alagamentos, enchentes e tragédias são constantes por causa dessas chuvas excessivas. Agora imagina num lugar onde as monções atuam com chuvas monstruosamente excessivas todos os anos. É óbvio que eles se adaptam lá, as cidades deles são um pouco mais pensadas para isso do que em outros lugares. Mas mesmo assim, alagamentos e enchentes são muito comuns e causam muitos prejuízos nessa região também. Então tem o lado bom e o lado ruim. Em algumas regiões da Ásia ali a gente tem esse clima de monções que a gente chama. Ok? É importante a gente lembrar disso. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre ciclones.
Outra coisa que a gente vê muito na previsão do tempo, o pessoal falando lá porque o ciclone está agindo, um ciclone, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente fica meio assim, o que é um ciclone? É um furacão? É um tornado? O que é um ciclone? Qual que é a diferença entre um furacão, um tornado e um tufão? Tufão é o marido da Carminha na novela? Mano, a gente fica meio perdido. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que são ciclones. Ciclones são deslocamentos circulares de vento em alta velocidade em áreas de baixa pressão. Lembra que a gente chamou áreas de baixa pressão de áreas ciclonares? Pensa que todos os ventos que vêm ali estão convergendo naquela região, estão se juntando, se encontrando ali. Então fica ali, encontrando um vento com outro. Uma hora vai chegar uma potência muito grande esse encontro de ventos, que eles vão entrar num movimento circular ali e vão criar um ciclone, né? Um movimento circular de ventos em altíssima velocidade, beleza? Então a gente vê lá, o furacão tal atingiu não sei quantos quilômetros por hora a velocidade dos ventos, é justamente por isso. A recepção de muitos ventos, então, vai se dar nas zonas de baixa pressão, né? A zona de alta pressão vai emitir muito vento e aí aquela zona de baixa pressão vai receber tudo. Pensa que o ciclone é mais ou menos quando você está tentando entrar num ônibus que está vazio, ali, sabe lá perto da Unesp, quando você vai pegar um ônibus ali, saindo do cursinho, você vai pegar um ônibus que está vazio, aí você acha que você foi o primeiro a ver, aí quando você vê tem uma fila de galera vindo, e aí fica meio com uma confusão, um trombando com o outro, o pessoal não quer fazer uma fila e tudo mais. Pensa essa confusão sendo mais ou menos um ciclone. Todo mundo querendo ir para a zona de baixa pressão, para o ônibus vazio, ok? Então, basicamente, isso vai ser um ciclone. A gente pode classificar os ciclones em tornados, furacões ou tufões. Quer entender a diferença? Então, vamos lá. Então, tanto um tornado, quanto um tufão, quanto um furacão, são 3 tipos diferentes de ciclone. Né? Quando alguém fala, um ciclone está agindo, pode ser qualquer um dos 3. Ok? Qual que é a diferença? Um tornado ele vai se formar no continente. Então, um tornado ele vai se formar numa região continental. Então, quando se forma ali no meio do país, né, no meio do continente, a gente chama de tornado. Um tufão ele vai se formar no Oceano Pacífico. Então, nós temos aqui o Brasil, as Américas, né, Canadá, Estados Unidos, México, América Central inteira, América do Sul. Desse lado aqui da América do Sul, nós temos o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil. Do outro lado, banhando o Chile, banhando o Equador, por exemplo, nós temos o Oceano Pacífico, do outro lado do continente americano. E também ali, pessoal, não vamos esquecer que a Terra dá voltas, a Terra é arredondada, então nós temos aqui as Américas, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e aqui a Ásia e a Oceania. Então a Austrália, Nova Zelândia, tá tudo aqui. Aí aqui tem Japão, Rússia, China, beleza? Tudo junto aqui. Isso que tem no meio é o Oceano Pacífico. Se ele se forma nessa parte aqui, que é o Oceano Pacífico, ele se chama de tufão. Se ele se forma desse lado aqui da América, que é o Oceano Atlântico, ele vai se chamar de furacão. Basicamente, essa é a diferença. Ok, pessoal? Bom, eu trouxe aí, pessoal, 2 exercíciozinhos e eu tô planejando, aí eu não vou prometer porque ela ainda tá sendo feita, mas eu tô planejando fazer uma lista de exercícios que eu vou deixar lá no Drive pra gente sobre climatologia e eu devo lançar ela quando a gente terminar o assunto climatologia. Então, tudo que a gente praticar, estudar aqui nas aulas, a gente vai poder botar em prática na lista de exercícios. E aí eu posso fazer ou um vídeo só resolvendo os exercícios, ou então eu resolvo em um plantão ao vivo com vocês. Ok? Pessoal, então vamos lá resolver os 2 exercíciozinhos para a gente terminar a aula de hoje e sair daqui entendendo tudo sobre circulação atmosférica. Show? Vamos lá, pessoal!